Olá, eu sou Marcos Marquesan, CEO da empresa Stella Tech, que é responsável pelo desenvolvimento, manutenção, suporte e comercialização da plataforma Stella Experta, uma solução que visa apoiar as instituições de ensino superior e as instituições de ciência, tecnologia e inovação no gerenciamento de informações estratégicas sobre ciência, tecnologia e inovação. A gênese da nossa instituição foi o Instituto Stella, um grupo oriundo da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 96, nós temos desenvolvido projetos que apoiam a gestão estratégica de informações, principalmente na área de ciência, tecnologia e inovação. Tivemos a oportunidade de construir junto com o CNPq a plataforma Lattes. Nosso grupo foi responsável pelo desenvolvimento do currículo Lattes e pelo grupo de pesquisa, entre diversos outros desenvolvimentos da plataforma. E em função dessa expertise, criamos um produto, uma solução que disponibilizamos para as IES e as ECTIs gerenciarem informações importantes disponíveis na plataforma Lattes e disponíveis em outras fontes de informação que têm a ver com ciência, tecnologia e inovação. Então, inicialmente vamos falar sobre quais informações são factíveis de serem gerenciadas atualmente através da plataforma Stella Experta. Primeiro, é importante destacar que esse conjunto de fontes de informação elas estão interconectadas em uma base de dados e a nossa solução oferece um conjunto de instrumentos para que o gestor, para que o usuário possa analisar esses dados que estão conectados nessa base do Stella Experta. Então, trazemos para a base um conjunto de currículos Lattes dos docentes, pesquisadores e também de discentes da instituição. É a própria instituição que pode definir o conjunto de pessoas que ela quer trazer para essa base de dados. Também incorporamos a base de grupos de pesquisa da instituição que estão registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, plataforma Lattes. Trazemos também informações sobre os bolsistas de PQ e DT do CNPq. E incluímos também na nossa base de dados 5 diferentes índices para apoiar a instituição na avaliação qualitativa da produção científica. E aí estamos falando basicamente dos artigos publicados em periódicos. Bom, integramos o Qualis Periódicos da CAPES, respeitando obviamente os extratos de cada uma das áreas de avaliação. Incorporamos o JCR, o índice H do periódico segundo o JCR, o índice do SciMago Journal Ranking, do Scopus e o SNP. Então, conferimos à instituição diversas possibilidades de análise de diversos indicadores para analisar a qualidade da produção científica. Além disso, a instituição pode incorporar alguns dados adicionais sobre os docentes, sobre seus discentes, tipicamente dados de RH e acadêmicos, que, se informados pela instituição no momento da implantação, acabam tornando-se filtros para consultas futuras na plataforma. A partir, então, da junção dessas fontes de dados, a nossa solução oferece um conjunto de instrumentos, relatórios, indicadores, mapas de tópicos, comparativos, que permitem ao gestor explorar essa rica base de dados. A solução ela é disponibilizada atualmente no modelo de software como serviço, então a nossa própria equipe que gerencia essas fontes de informação garante que elas estão constantemente atualizadas e caberá à instituição apenas utilizar os sistemas através da internet. Então, o nosso modelo de negócio ele está baseado uma mensalidade para uso da solução, e esta mensalidade é definida em função da quantidade de currículos que serão efetivamente gerenciados pela instituição na plataforma, currículos de docentes e currículos de discentes, se for o caso. E nós nos responsabilizamos então pela constante atualização dos dados.
Não há limite no número de usuários que poderão acessar a aplicação, nosso modelo de negócio, então, no limite, a própria instituição define para quem vai conceder os acessos à nossa plataforma. Vamos iniciar agora uma apresentação de uma versão de demonstração do sistema, e a nossa ideia é ilustrar na prática como o Stella Experta ajudará a IES a resolver ou a tratar problemas comuns de gestão do cotidiano das IES. Então, nesta base de dados, nós temos um conjunto de currículos demonstrativos, e vamos iniciar a exploração então das funcionalidades do sistema. Como é que a gente organizou a informação no Stella Experta? Em 4 subunidades. Você pode encontrar, através do site do Experta, informações sobre as pessoas que integram a base de currículos da instituição, suas produções técnico-científicas, os projetos de P&D que essas pessoas desenvolveram e informações sobre os grupos de pesquisa da instituição, além de informações sobre os laboratórios e os equipamentos mantidos por esses laboratórios da instituição. Esta também é uma unidade de informação que é possível agregar à plataforma. O sistema é bastante intuitivo, ele é orientado a perguntas, então para cada subunidade dessas informações, nós temos 4 possibilidades de analisar as informações. Primeiro, eu posso acessar relatórios, definindo um conjunto de filtros para encontrar, por exemplo, as pessoas que me interessam em função do seu perfil curricular. Tendo encontrado as pessoas que me interessam para determinada demanda, eu posso verificar qual é o perfil dessas pessoas. Então o Stella Experta tem um conjunto de gráficos previamente definidos e a amostra de currículos que foi localizada é estratificada em função desses diversos indicadores gráficos. Podemos encontrar também as temáticas que as pessoas selecionadas trabalham com mais frequência e fazer comparativos entre as pessoas que eu localizei. Esta mesma metáfora vale para as outras unidades. Então, eu posso obter relatórios das produções científicas, eu posso gerar indicadores sobre as produções científicas, saber quais são os temas mais afetos às produções científicas que estão sendo publicadas na minha instituição e comparar essas produções científicas. Vamos iniciar aqui então com a funcionalidade de localização de especialistas. Eu cliquei na pergunta quem são os especialistas da instituição. O sistema está me mostrando aqui uma lista do lado direito da tela com 3.610 pessoas que integram essa minha base de currículos. Então, para cada uma das pessoas que é apresentada, a gente mostra o nome, as 3 palavras-chave que ela mais frequentemente usa no currículo, qual é a titulação máxima dela, em que instituição titulou, em que ano que titulou, onde é que ela está lotada na instituição, que tipo de vínculo tem com a instituição e que ano iniciou o vínculo. No lado esquerdo da tela, a gente tem um conjunto de filtros que vão permitir ao usuário restringir o universo de currículos para encontrar justamente as pessoas que ele tem interesse. A gente sabe que comumente as instituições se deparam com essas necessidades de localização de especialistas com um determinado perfil, que trabalha em determinados temas, que tem um determinado perfil de titulação. Para quê? Para, eventualmente, participar de um edital que está na rua, que está aberto, dar uma entrevista, ministrar uma disciplina, orientar um aluno, interagir com uma empresa para atender uma demanda de mercado. Então são diversas necessidades da localização de especialistas. A gente sabe que quanto maior é a instituição, mais difícil fica para o gestor saber de cabeça quem produz ou quem trabalha com que tema, que experiências profissionais tem em determinados temas. Então, nesse sentido, o Stella Experta nos ajuda sobremaneira a localizar os especialistas, as expertises que estão disponíveis na minha instituição. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que eu queira identificar na minha base quem são as pessoas que trabalham com direito civil. Então, eu digitei aqui no campo de busca o termo direito civil e o sistema está me informando que daquelas 3.600 pessoas que eu tinha, 232 pessoas mencionam o termo direito civil no seu currículo Lattes. Bem, onde é que o Experta procura por este termo?
no currículo? A gente indexou várias partes do currículo Lattes, então a produção científica do indivíduo, os seus projetos, as atividades de extensão universitária, suas linhas de pesquisa, as orientações em andamento ou concluídas, as disciplinas que a pessoa mencionou, as formações que ela tem, áreas que ela atua, enfim. Então eu digitei o termo de meu interesse, que é Direito Civil, o sistema localizou as 232 pessoas que mencionaram esse termo, e agora eu posso estratificar um pouco melhor essa minha consulta. Digamos que a minha demanda seja por encontrar um pesquisador no tema Direito Civil. Eu posso vir aqui no sistema e definir que eu quero apenas as pessoas que têm produção científica com o termo Direito Civil. Mando filtrar novamente e a gente vai encontrar, então, 141 pessoas que têm alguma produção científica com o termo Direito Civil. E o sistema me permite combinar filtros. Digamos que para esta demanda específica, o indivíduo tem que ter como titulação máxima doutorado. Então eu estou selecionando o filtro aqui, titulação máxima. O sistema já me mostra aqui as titulações máximas possíveis e, entre parênteses, o número de pessoas que têm aquela titulação. Então, nesta amostra, neste conjunto de 141 docentes, eu tenho 70 docentes que têm mestrado acadêmico, 38 especialistas, 27 doutorado e assim sucessivamente para as outras graduações. Então vamos pegar, por exemplo, eu quero selecionar apenas os doutores que trabalham com Direito Civil, que têm produção científica em Direito Civil, eu vou filtrar e vou encontrar aqui então as 27 pessoas que trabalham neste tema. Podemos combinar diversos filtros para refinar cada vez mais a consulta, né? Por exemplo, usando o filtro de lotação institucional, eu poderia saber que determinado indivíduo trabalha no tema de meu interesse, tem determinado tipo de titulação e está lotado em determinada unidade da instituição. Okay? Isso é especialmente importante para as instituições multicamp que não estão com todos os seus docentes no mesmo lugar, né? Então, eventualmente a demanda, a necessidade de localizar um especialista, ela é regional. Então esse filtro, por exemplo, nos ajuda a identificar as pessoas, inclusive, por onde elas estão lotadas. Muito bem. O tema de localização, ele é um tema super importante, né? E a gente, como viu, tem diversas possibilidades aí usando os filtros do Expert para encontrar as pessoas que realmente nos interessam em função da demanda que temos naquele momento. Vamos analisar agora um pouquinho as diferentes facetas, ou as diferentes formas de visualização das informações relacionadas às pessoas. Eu vou pegar, por exemplo, um conjunto de pessoas que atuam em determinado programa da instituição. Então, como comentamos no início, o Stella Experta permite que a instituição informe um conjunto de dados adicional sobre as pessoas e, quando informados, esses dados viram filtros no sistema. E a lista de filtros ou de informações que a instituição pode informar está confinada nesse box, que é as informações da instituição. Então, a instituição pode nos informar o seu organograma institucional e onde cada pessoa está lotada nesse organograma, os cursos que a instituição tem, seja de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, extensão, e quem atua nesses cursos, qual o perfil de atuação dos indivíduos no curso, qual é o perfil do indivíduo na instituição. Este filtro serve para a gente criar grupos de pessoas. Então, por exemplo, se a instituição trouxe para a base docentes e discentes de pós-graduação, ela pode definir que este conjunto de pessoas são docentes, este outro conjunto são discentes de pós-graduação ou discentes de iniciação científica, por exemplo. Também permitimos que a instituição traga para a base o enquadramento funcional, segundo o seu plano de cargos e salários, e vincule as pessoas a um determinado enquadramento. Que regime de trabalho essas pessoas têm, que tipo de vínculo tem com a instituição e até mesmo qual é a titulação máxima que a instituição reconhece desses indivíduos. Nesse nosso exemplo, eu vou pegar, então, os docentes que atuam num programa de pós-graduação em odontologia. Então, eu vou filtrar a minha base de dados. Dos 3.600 integrantes da minha base, 9 deles atuam neste programa de pós-graduação. Pois bem, no lado direito, a gente viu aqui a lista das pessoas. Vejam que a professora Isabela, o sistema identificou que ela trabalha em um grupo de pesquisa da instituição. Então, se eu clicar nesse link, o sistema vai me mostrar o detalhamento dessa informação, ou seja, qual é o grupo de pesquisa que ela trabalha, que tem todos os dados sobre os grupos de pesquisa que a professora Isabela trabalha.
E também identificamos que a professora Isabela é bolsista do CNPq, ela tem uma bolsa PQ do nível 1C. Esta lista de pessoas, ela pode ser exportada para Excel, então a gente pode exportar todos os dados, todos os resultados, sejam eles textuais, relatórios ou indicadores, para Excel, e a partir daí usar essa informação para outros fins, como para gerar relatórios, preencher outros sistemas, né? Então, essa é a ideia de facilitar a vida dos gestores para reutilizar essa informação em outras instâncias. Aqui a gente está vendo, então, como é formado o arquivo de saída, né, com os dados das pessoas que eu localizei. Tem o nome, o link para o currículo Lattes, o e-mail do indivíduo, qual é a área que ele titulou, qual é a titulação máxima, que instituição, em que ano, onde é que ele está lotado na instituição, se ele é bolsista, PQ ou DT, qual é o nível, que tipo de vínculo tem com a instituição, o ano que ingressou na instituição, perfil, regime de trabalho, titulação máxima, as palavras-chave que mais cita no seu currículo. Muito bem. Então a gente viu como gerar uma lista, um relatório das pessoas que nós temos interesse. Podemos fazer o seguinte, estratificar essa lista de pessoas, esses 9 docentes, segundo o perfil delas. Então, ao clicar na pergunta qual é o perfil das pessoas, o sistema vai nos mostrar um conjunto de gráficos previamente definidos que estratificam, então, esses 9 currículos. Então, a gente pode ver, por exemplo, a distribuição dos docentes do curso de odontologia segundo o tipo de vínculo que mantém com a instituição. Nós temos aqui que 100% deles, os 9 são seletistas na instituição. Podemos ver, por exemplo, a distribuição de pessoas por enquadramento funcional. Veja que a gente tem neste programa 2 professores adjunto 1, temos 1 adjunto 3, temos 2 assistente 1 e assim sucessivamente para os outros tipos de vínculo. Podemos conhecer como é que está a distribuição de docentes segundo a grande área do curso da titulação máxima desses docentes. Então vejam que nesse programa temos 6 docentes titulados em biológicas e 3 em ciências da saúde. Podemos verificar ainda a distribuição dos docentes segundo a titulação máxima autodeclarada no currículo Lattes. Então 100% deles se declaram doutores. No entanto, a instituição informa para o sistema que 7 são doutores e 2 são mestres. Eventualmente isso pode acontecer porque, que pese que a pessoa tenha titulação, a instituição ainda não reconhece, porque não trouxe diploma, não trouxe, enfim, não seguiu os processos internos, então a instituição tem a chance de dizer também a titulação que ela reconhece. Podemos ainda ver a distribuição das pessoas pelo perfil institucional, todos eles são professores, pelo regime de trabalho. Veja que nesse programa a gente tem um horista, 4 pessoas em tempo integral e 4 em tempo parcial. E é importante salientar que todos os gráficos que são apresentados na plataforma, ao clicar numa barra, por exemplo, eu vou ter acesso ao detalhamento da informação que está atrás desse indicador. Então vamos clicar aqui, por exemplo, na barra que mostra, que nos diz que a gente tem um horista nesse programa. O professor Hélio é o professor que está com esse tipo de vínculo de horista. Bem, além de a gente ver, então, o perfil dessas pessoas, a gente pode clicar na pergunta quais são as temáticas com que as pessoas trabalham e vamos verificar num mapa de tópicos quais são os termos mais frequentemente citados por esses professores nos seus currículos Lattes. Por padrão, essa nuvem de termos apresenta no centro os 6 termos mais frequentemente citados por esses professores. Então a gente vê no nosso exemplo aqui que existem 242 citações de tratamento endodôntico, 201 citações de infecção pulpar, 118 de endodontia, 68 de doença periodontal e assim sucessivamente. Então este mapa de tópicos nos ajuda a entender quais são as fortalezas de conhecimento que tem nesse determinado grupo de pessoas que eu selecionei, ou eventualmente gaps de conhecimento que existem no grupo. O mapa também nos apresenta termos que estão conectados. Então, por exemplo, quem citou doença periodontal também citou HIV. Tem 8 cocitações desses termos. Se eu clicar nesta aresta, eu vou ver as pessoas que foram responsáveis por essas citações. Então a gente vê aqui que no programa apenas 2 dos 9 docentes trabalham conjuntamente com doença periodontal e HIV.
Então, de certa forma, é um conhecimento que está um pouco concentrado no grupo de docentes. Ok? E agora eu gostaria de mostrar para vocês uma funcionalidade muito importante que trata da simulação de cenários em função da entrada ou da saída de docentes em determinado grupo, seja ele um programa de graduação, um programa de pós-graduação, um curso de graduação, da própria instituição, e a gente tem como objetivo aqui ver que conhecimentos são agregados ou são perdidos em função da entrada ou da saída de uma pessoa num grupo, analisar, por exemplo, qual é o impacto na produção científica qualificada de um programa de pós-graduação se determinados docentes deixarem o programa ou se eu contratar ou convidar algum docente para entrar nesse programa. Então, inicialmente, eu vou manter a minha amostra aqui de currículos, dos 9 currículos do programa de pós-graduação em odontologia. Vou trabalhar com esse universo de pessoas, tá? E eu vou analisar agora a produção científica desses indivíduos. Eu usei aqui um artifício do Experto para copiar os nomes dessas 9 pessoas para o meu filtro nome. Então aqui no filtro nome a gente tem os 9 indivíduos selecionados. E vou mudar o meu tema, vou dizer o seguinte: eu quero analisar a produção científica desses indivíduos. Então veja que o sistema vai nos mostrar aqui uma lista com 2.600 produções e toda a vida curricular desses 9 docentes, e aqui temos todos os tipos de produção misturados no primeiro momento. A partir de alguns filtros, como por exemplo o tipo da produção, eu posso selecionar as produções de meu interesse. Aqui no nosso exemplo a gente vai trabalhar com artigos publicados em periódicos, então a gente vê aqui que tem 860 artigos publicados em periódicos por esses docentes, mas eu vou restringir temporalmente essa análise e vou considerar os anos de 2013 a 2016, que justamente é o período da última quadrenal da CAPES, e vou dizer ainda o seguinte: eu quero analisar apenas produções que tenham, segundo o Qualis, algum dos extratos registrados na área da odontologia. Então, eu estou realizando aqui a combinação desses filtros. Então, eu vou selecionar o filtro Qualis da área de odonto. O sistema está calculando, está me dizendo aqui quantas produções tem em cada um dos extratos. Eu vou manter na minha análise apenas os extratos A, B e C. Vou filtrar a minha consulta e o sistema está me mostrando o seguinte: estes 9 docentes do programa de pós-graduação em odonto publicaram entre 2013 e 2016 148 artigos em periódicos que estão classificados em algum extrato pela área de odonto. Então, importante salientar neste resultado: como eu estou analisando um grupo, um conjunto de pessoas, por padrão, por default, o sistema apresenta as produções sem dupla contagem. Existe bastante coautoria, comumente nos programas de pós-graduação. Cada pessoa informa no seu currículo Lattes a sua produção individual. Quando a gente está analisando elas em conjunto, né, e é o caso agora de analisar o programa, não me interessa considerar a dupla contagem. Então o sistema já tem essa visão automática de produções sem dupla contagem. Vamos ver aqui um exemplo. A primeira produção, o sistema indica que existem 3 outras iguais. Se eu clicar aqui no mais, eu vou ver quais são as outras produções. A gente pode conferir que se tratam da mesma, só que pessoas diferentes se informaram. A primeira foi informada pela Isabela, no seu currículo, a segunda pelo José Freitas, que é seu coautor. Para fins de cômputo desse total 148, apenas uma produção está sendo considerada. Digamos que o gestor não quer analisar o programa, mas sim os indivíduos daquele grupo que ele indicou. Eu posso vir aqui na configuração do sistema e trocar esta visão de agrupamento, pedir para o sistema não agrupar as produções similares. Quando eu filtro novamente, vamos ver que as 148 produções, o número aumentará, passou para 221, porque agora estamos considerando as produções de cada um dos indivíduos desse programa. Como eu posso exportar esse dado, seja para relatórios textuais, seja para planilhas com os totais, eu poderia gerar já automaticamente, tá, um arquivo Excel, né, quando tendo lá nas colunas os indivíduos, o ano e o Qualis da publicação de cada um, e aí usar essa tabela, por exemplo, para fazer uma avaliação desses indivíduos, tá, para saber quem é mais produtivo naquele programa, por exemplo. Tá? Então, o relatório que é exportado é apresentado na sequência. Então, eu tenho aqui a lista das 9 pessoas. Aí estamos divididos por ano na publicação, 2016.
por extrato de periódico. Então a gente vê, por exemplo, que José Freitas publicou 13 artigos A1 em 2016, 7 A1 em 2015, e assim sucessivamente. Ele sozinho no final desse período produziu 54 artigos em periódicos com algum extrato Qualis. Pois bem, o que a gente apresenta? Para cada produção localizada, além do formato ABNT, da descrição da produção, que informou no Lattes, o extrato Qualis daquela área que eu fiz o filtro, o sistema já identificou, por exemplo, que este periódico, onde foi publicado esse primeiro artigo, ele é classificado no JCR com fator de impacto 2,807. Também é classificado pelo Scopus com 116. No SciMago Journal Rank com 1 e no SNP com 1,64. Aqui embaixo a gente tem alguns ícones que nos permitem buscar o texto completo, por exemplo, daquela produção. Neste caso, como o professor informou o DOI, eu posso clicar aqui e ver o texto completo da produção. Ou posso lançar uma pesquisa no ResearchGate, no Microsoft Acadêmico, no Google Scholar para buscar o texto completo dessa produção. Vamos analisar o seguinte. Eu vou voltar aqui para as produções agrupadas, ou seja, não me interessa a dupla contagem, estou analisando o programa de pós-graduação em odonto, eu voltei para minhas 148 produções, eu quero ver o perfil dessas produções no grupo. Vamos ver o seguinte, neste programa, o professor titular 1 é o responsável pelo maior número de publicações de artigos, os professores titulares 1 publicaram 54 artigos. Quem menos produziu foi o professor adjunto 3. Então aqui a gente tem toda a distribuição da quantidade de produções e artigos em função do enquadramento funcional. Temos a possibilidade de ver a evolução anual dentro do período selecionado. Então de 2013 a 2016, a gente vê que 2013 foi o ano mais produtivo, 44 produções. Esse número caiu consideravelmente em 2015 para 25, voltou a subir lá em 2016. Temos, por exemplo, a possibilidade de analisar a distribuição da produção em função da titulação máxima dos autores. Aqui, no caso, como todos se declararam doutores no Lattes, obviamente que todas as produções são dos doutores. Podemos analisar, por exemplo, a distribuição da produção em função do regime de trabalho. Vejam que o professor Orista aqui responde por 20 produções e artigos, o uso de tempo integral 121, e assim sucessivamente. E temos aqui um gráfico que nos mostra, por exemplo, a distribuição por extrato Qualis. Então, daquele conjunto de 148 artigos, 59 são A1 na área de odonto, e nós temos 21 A2 e assim para cada um dos outros extratos que eu selecionei no filtro. Vamos fazer o seguinte, vamos exportar esse dado, vou exportar todos esses gráficos, porque eu quero fazer uma comparação de impacto em função da movimentação de pessoas neste grupo. Tá? Então, eu vou exportar aqui para Excel, todos os indicadores, vamos visualizar. Essa exportação também pode auxiliar os gestores na hora de produzir relatórios, apresentações que utilizem esses dados. Eu vou localizar aqui, por exemplo, o Excel que trabalha com a distribuição dos artigos por Qualis, vou deixar ele na minha tela e vou voltar para a aplicação. Vamos ver o que acontece com essas produções se eventualmente eu retirar do grupo de 9 pessoas, por exemplo, a professora Isabela e o José Freitas. Então agora fiquei com 7 professores no meu conjunto. Vou filtrar novamente as 148 produções, certamente serão reduzidas. Né? Então veja, os 148 artigos foram reduzidos para 117, então a gente perde aqui quase 30, né, aproximadamente 30 artigos com a saída desses dois docentes do programa. E veja que o sistema apenas retirou as produções nas quais eles não tinham um outro coautor do programa. Então essas produções foram feitas, pode ser em coautoria entre eles, porque os dois saíram, mas não existe nenhum outro coautor do programa. As que eles fizeram em coautoria com o programa estão mantidas aqui. Então vamos analisar direto, por exemplo, o impacto qualitativo da produção científica em função da saída. Vejam que antes, com eles no programa, nós tínhamos 59 artigos A1 no último quadriênio. Sem eles, esse número vai para 36 A1. Então, 36 para 59, a gente tem praticamente metade aí dos artigos A1 foram publicados por esses dois pesquisadores, o que nos remete à importância desses pesquisadores para esse grupo. Né? Num caminho inverso, nós poderíamos simular a inclusão de um professor no programa. Então, eu vou começar a digitar o nome,
da pessoa, o sistema me mostra todas as pessoas que estão na base que satisfazem aquele meu critério, então eu vou incluir o João Gustavo e vou incluir o Rafael, por exemplo, né? Substituir os dois por dois outros professores, voltei a ter 9 pessoas, tínhamos 117 produções, vou filtrar novamente e a gente vai ver que o conjunto de 117 se manteve, ou seja, não adianta eu trazer esses dois professores para o programa porque eles não têm produção qualificada segundo a área da odontologia, né? Então, esse recurso é bastante importante também em processos seletivos. Eu posso simular a DRED, né, o impacto, a contribuição que determinado docente trará para o programa em função da entrada dele, né? Acho que é uma ferramenta de gestão bastante importante para o planejamento, né, tanto de contratações, de demissões, de movimentação, eventualmente de convite de outros docentes que já estão na universidade para participar do programa, em função do perfil de produção científica deles. Bom, nós podemos, além de fazer essa parte de simulação, trabalhar com as comparações, ou seja, dentro desse meu universo de pessoas que eu selecionei, eu tenho um conjunto de produções, e aqui no início a gente tem uma legenda que fala sobre o nome de cada uma delas. Então, nessa funcionalidade de comparação, eu tenho aqui no cabeçalho, na legenda, os nomes das pessoas que estão no meu grupo, e tenho diversos gráficos que me permitem comparar a produção científica de artigos publicados em periódicos, nesse quadriênio, por essas pessoas. Importante dizer sobre a produção científica, vamos voltar aqui para a parte de relatórios, é que neste exemplo que a gente tratou, só consideramos artigos publicados em periódicos, mas obviamente que em função da necessidade de análise, o gestor poderia definir qualquer tipo de produção científica que é possível registrar no seu currículo Lattes e fazer essas mesmas análises, ou seja, gerar relatórios, ver indicadores, ver os temas associados a essas produções, exportar para Excel tanto os totais como as listagens dessa produção. Okay? Vamos entrar um pouquinho agora na parte de análise dos projetos de P&D da instituição. De forma semelhante à produção científica, o Experta trata dos projetos que são cadastrados pelas pessoas nos seus currículos Lattes. Então, eu estou aqui fazendo um filtro, o sistema está me mostrando a quantidade de projetos de P&D que estão registrados no conjunto de currículos que tem na minha base de dados. Eu limpei todos os meus filtros, agora estou vendo as 3.000 e tantas pessoas, tem 6.143 projetos registrados nesta base. E eu tenho um conjunto de filtros aqui que me permite analisar os dados dos projetos. Por exemplo, temos projeto na instituição financiados por instituições estrangeiras. Então, comumente vem essa demanda, ou seja, como é que está a internacionalização da instituição. Então, acho que aqui com essa informação de projeto a gente dá uma pincelada, ajuda pelo menos fazer análise de projetos de P&D que estão sendo desenvolvidos em parcerias internacionais. Eu vou selecionar todos os projetos aqui, todos os países, tirando os não informados e o Brasil, e eu posso ver o seguinte, neste conjunto de projetos, de 6.000 projetos, nós temos então temos como resultado 36 projetos que são financiados por instituições estrangeiras. Para cada um dos projetos, eu posso olhar aqui o detalhamento, então o nome do projeto, qual é a natureza desse projeto, se ele está em andamento concluído, que tempo iniciou, quem coordena, a instituição de execução do projeto, a instituição financiadora, a gente está vendo aqui que é o Instituto da Guarda de Portugal, e tem um auxílio do tipo cooperação. Podemos ver a equipe que integra esse projeto, né, e quem formou esse projeto no currículo Lattes. Poderíamos explorar um pouco mais esses projetos, por exemplo, dos que estão sendo financiados por instituições estrangeiras, quais são projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, de extensão e de outra natureza. A gente viu que são 25 deles são de pesquisa, então eu posso filtrar para encontrar os 25 projetos de pesquisa. Posso analisar ainda esses projetos pela situação, então desses 25, temos 19 concluídos, 5 em andamento e um desativado, né? Posso olhar, por exemplo, os projetos em função da natureza do financiamento. Então, dos que têm financiamento, eu posso ver o seguinte,
eu quero saber só quais têm auxílio financeiro. Então, eu tenho 19 aqui com auxílio financeiro, vou voltar a fazer esse filtro. Então, encontrei aqui os 19 projetos que têm auxílio financeiro e, eventualmente, ver quais deles têm alunos envolvidos, né? Então, alunos, por exemplo, de doutorado ou de mestrado acadêmico. Então, vou fazer, combinando esse filtro mais, eu consigo ver que tem 8 projetos, então, de pesquisa financiados por instituições estrangeiras que têm alunos envolvidos de mestrado e doutorado e que têm auxílio financeiro desses países. Como eu comentei antes, todos os resultados podem ser exportados para Excel, então eu posso meter todos esses dados que são mostrados na tela numa planilha e aí saber quais são exatamente as instituições que financiam esses projetos. Okay? De forma análoga a pessoas e a produções, eu também posso estratificar esse conjunto de projetos em função do perfil deles, vamos ter um acesso a um conjunto de gráficos sobre os projetos, ver as temáticas que estão envolvidas nesses projetos e comparar esses projetos. Okay? Existe uma grande quantidade de filtros para o gestor trabalhar com os projetos, não só a parte de instituição financiadora, mas também a parte de instituição de execução, então a gente consegue facilmente identificar com que outras instituições os projetos estão sendo executados na nossa instituição. Vamos explorar um pouquinho sobre os grupos de pesquisa. Então, esta base de grupos de pesquisa da instituição, a gente está vendo que tem na nossa base 18 grupos que estão certificados no CNPq. Nós temos aqui no lado direito a listagem desses grupos, os dados de identificação do grupo, do líder, o ano de formação, onde é que ele está localizado dentro da instituição, as grandes áreas de conhecimento predominantes, quem são os líderes. Podemos verificar facilmente quais são as pessoas que integram este grupo. Então, o Observatório de Direitos Humanos, por exemplo, se eu clicar aqui no ícone das pessoas, o sistema vai me mostrar todas as pessoas que integram esse grupo de pesquisa. Da mesma forma, eu posso ver as produções associadas a esse grupo de pesquisa, as produções científicas, e os projetos associados, então, ao grupo de pesquisa que eu estou analisando. Okay? O sistema nos permite também analisar os grupos em função da sua situação de cadastro lá no diretório de grupos. Eu posso ver todos que estão certificados, os certificados que não estão sendo atualizados há mais de 12 meses e, portanto, não participaram do próximo censo, os que eventualmente estão aguardando a certificação pelo dirigente institucional, os que estão com certificação negada, os que foram excluídos, enfim, conseguimos fazer um raio-x bastante completo aqui dos grupos de pesquisa da instituição. Podemos também fazer buscas textuais, ou seja, encontrar grupos de pesquisas que trabalham com determinado temas de nosso interesse, verificar quem são os pesquisadores que estão por trás dessas pesquisas, conhecer o perfil desses grupos de pesquisa, os temas que eles mais trabalham e comparar também os grupos de pesquisa. Então, além das informações sobre pessoas, sobre produções, projetos, grupos de pesquisa que a gente acabou de analisar, nós ainda podemos encontrar informações sobre os laboratórios e os equipamentos disponíveis no laboratório da instituição, através da plataforma Stella Experta. Um outro recurso disponível, bastante interessante, trata do relatório que vai nos mostrar as pessoas da instituição que atualizaram ou que não atualizaram seus currículos Lattes em determinado intervalo de tempo. Então eu posso saber facilmente, através de uns filtros aqui do sistema, quem são os docentes ou discentes de determinado curso, por exemplo, que não atualizam seu currículo há mais de X dias, no último trimestre, no último semestre, né? E aí o gestor vai ter acesso então a este relatório e vai poder fazer o contato com essas pessoas para estimulá-los a atualizar seu currículo Lattes, dado que a nossa análise feita em cima dos dados curriculares depende, obviamente, de informações constantemente atualizadas pelos docentes. Então, essa ferramenta vai ser bastante útil para fazer esse mapeamento e contactar as pessoas, incentivando que elas atualizem seu currículo Lattes. Hoje o objetivo era dar um overview da ferramenta, da plataforma. A gente teria muito mais para falar sobre cada funcionalidade e, para não ficar mais cansativo esse vídeo, nós propomos a fazer vídeos menores na sequência que vão focar explicitamente em uma funcionalidade da plataforma. Então a gente vai poder explorar com mais detalhes essas funcionalidades nos próximos vídeos. Eu convido vocês a acessarem o nosso site www.stellaexperta.com.br, no qual publicamos com frequência conteúdos
associados à gestão de ciência, tecnologia e inovação, associados às funcionalidades da plataforma Stella Experta. E certamente está lá disponível um material bastante detalhado das funções que estão disponíveis no sistema, inclusive um e-book que estamos também lançando agora, que vai tratar das funcionalidades da Experta e como se usa o sistema então para apoiar diversas demandas da instituição. Então, agradecer a participação de vocês e nos colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão. No nosso site tem todos os contatos, www.stellaexperta.com.br.